Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Lotus Negro Oficial e hoje nós vamos falar sobre o cerimonial alquímico das 7 esferas. Meu nome é Hélio Monteiro, eu sou sacerdote magíster, da Ordem do Lotus Negro, e o tema cerimonial alquímico das 7 esferas diz respeito a uma espécie de missa teúrgica enraizada no hermetismo e em outras tradições esotéricas, como, por exemplo, o Atharva Veda hindu, os papiros mágicos gregos, o mitraísmo, o culto de Mitra, de origem romana, mas também influenciado por tradições antigas, como o zoroastrismo, e outras tradições hindus também, inclusive, e o gnosticismo setiano. Também tem elementos de teurgia sacramental ou teurgia cabalística. A estrutura litúrgica do cerimonial alquímico é inspirada no drama místico da ascensão da alma através das 7 esferas planetárias. Isso é um conceito presente em diversas tradições místicas que sugerem um processo de purificação dos aspectos negativos do ser, como raiva, ódio, apego, egoísmo e tal, que culmina em um estado de elevação ou de libertação espiritual. Essa jornada da alma, através das esferas celestes, ela pode acontecer após a morte física, ou através de estados alterados de consciência. Então, o cerimonial alquímico é uma espécie de preparação, de treinamento, para que essa jornada da alma aconteça, ainda em vida, com a pessoa ainda encarnada, ou após o desencarne, para que ele se desembarace, digamos assim, da matéria e dos apegos emocionais, mentais, de forma mais eficiente possível, e que possa levar-se, ou levar sua alma, aos planos mais altos, digamos assim, aos planos celestiais mais altos possível. Não é o objetivo desse vídeo descrever esse processo em minúcias, em detalhe, isso tomaria mais tempo. Vamos deixar isso para os próximos encontros, onde eu irei explorar melhor essa jornada de ascensão da alma através das esferas celestes ou esferas planetárias. Em resumo, a viagem inicia-se através das esferas, começando saindo da Terra, alcançando a Lua, até Saturno, e se estendendo além, até a 8ª esfera, que ele chama esfera octótica, ou chamada Premium Mobile, a esfera das estrelas fixas, que é também chamado o primeiro motor, o motor que impulsiona o cosmos. Então, são objetivos desse cerimonial elevar a consciência humana para além do cotidiano, harmonizando o corpo e a mente, o espírito, com as forças ancestrais que regem o universo, ativando insights, iluminação, realizando transmutação alquímica, emocional, uma espécie de logoterapia, Não deixa de ser, em que se busca dar sentido e orientação para a existência humana. Também esse cerimonial busca a dissolução de traumas, bloqueios e padrões kármicos repetitivos, aquilo que nós chamamos no hinduísmo de sânskaras, padrões obsessivos repetitivos que estão impressos na alma humana decorrente de encarnações passadas. Também o contato e integração com os grandes aspectos do cosmos, do universo, trazer clareza, poder espiritual, propósito à existência, todos esses são objetivos, digamos assim, consequências do trabalho com o cerimonial alquímico. Um conceito muito importante no cerimonial alquímico, entre tantos outros, esse deve ser esclarecido, é o conceito ou a ideia de Abraxas ou Abrasax. Abrasax é uma entidade gnóstica, um termo místico, usado pelos gnósticos, que são antigos filósofos do início da cristandade, que formavam várias seitas religiosas esotéricas cristãs. Então os gnósticos falavam de Abraxa, que é uma entidade suprema que rege o cosmos, ou que rege o nosso sistema solar. Seria uma espécie de Deus ou Logos do nosso sistema solar. E o Abraxas, essa entidade suprema da hierarquia cósmica, ele tem uma manifestação também no ser humano, que eles chamam de
Christos é o termo grego para descrever Messias, né? Christos significa ungido. Uma manifestação de Abraxas na alma humana seria chamada de Christos, que na verdade é um título que é equivalente ao Messias judaico, né? E Messias é um termo que os judeus davam para uma espécie de avatar que um dia iria encarnar, né, no meio da família judaica, de alguma família, e queria levar a libertação do povo judeu do cativeiro, dos povos que tentavam escravizá-los, como os romanos, os babilônicos, os egípcios, não importa. Na verdade, algumas correntes judaicas identificaram esse Messias como o Jesus. E esse conceito de Abraxas, como o Logos solar, o Pai que está no céu, é um conceito gnóstico, tá? Por quê? Para os gnósticos, a ideia de Deus e diabo era muito dualista, é um conceito dúbio, que na verdade é a visão antropomorfizada ou personalizada de Deus. Eles buscavam um conceito que é além disso. Então, para eles, Abraxas, essa entidade suprema, ia além do conceito Deus e diabo dos cristãos primitivos. Messias é um título utilizado pelos judeus, né, para se referir a Jesus, porque os cristãos, né, os primeiros cristãos, que eram judeus, acreditavam que Jesus era o Messias prometido pelas escrituras judaicas. Então, Cristo ou Messias pode ser encarado como um título, né, não como um nome próprio, mas como um título que denota uma função especial, tá? Uma, digamos, espécie de unção divina, em que a pessoa é, de certa forma, batizada pelos poderes superiores, não através de um homem ou de um padre, de um sacerdote, mas que ele recebe uma graça e se transforma num ungido e um Messias, em que vai realizar o seu propósito divino aqui na Terra. Mas como era a imagem de Abraxas? Como ele era retratado entre os gnósticos, tá? Tinha uma imagem de Abraxas, uma imagem iconográfica, digamos assim, em que ele é visto como um ser, uma entidade com cabeça de galo, tá? Pernas de serpentes e uma armadura de um guerreiro romano, tá? Ele segurava um escudo. Esse escudo estava escrito IAO na mão esquerda, e na mão direita ele segurava um chicote, que é o seu emblema de autoridade. Então, Abraxas tinha um dorso humano, tá? A cabeça de galo, na mão esquerda um escudo, na mão direita um chicote e suas pernas eram serpentes. Esse chicote representava principalmente o chicote de Osíris, tá? Que é um símbolo de autoridade espiritual. O escudo, para se proteger das forças das trevas, forças da ignorância, estava escrito Iaô. Iaô era um outro nome de Abraxas, tá? Um título, como também outros títulos vieram a somar-se a Iaô, como Adonai, Sabaô. Todos esses títulos eram relacionados também a Abraxas, tá? Iaô representava Jovis Pater, o deus Júpiter, e também Abraxas era nivelado com Júpiter, o grande deus, né, da mitologia grego-romana. Então, todos esses títulos estavam relacionados e sintetizados em Abraxas. Iaô não deixa de ser uma fórmula alquímica, que um dia iremos aqui explorar. Era também representado, essa palavra Iaô, com a serpente Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda. A serpente mordendo a própria cauda é um símbolo do zero, do infinito, sugerindo que Abraxas vai além de conceitos como bem e mal, certo e errado, macho e fêmea. Ele abraça e transcende tudo isso, indo em direção ao infinito. Então, Abraxas tinha também relação com o Sol. Como o Sol é o astro-rei do nosso sistema solar, ele leva 365 dias, né? A Terra, aliás, leva 365 dias para fazer seu giro ao redor do Sol. Abraxas também era representado com o número 365, tá? Que equivale à soma de suas letras gregas, Abraxas, que somam 7 letras, Abraxas,
e cada letra está relacionada a um número, tá? Que soma 365. Isso dá a conotação que Abraxas, ele é o regente de nosso sistema solar e que ele rege também 365 entidades ou divindades menores que a ele estão subordinadas. Então, Abraxas, ou Yaô, né, é uma espécie de supradeus, uma divindade suprema dos gnósticos. Ele transcende os conceitos de Deus e diabo, tá? Porque os gnósticos viam esses termos, Deus e diabo, como conceitos, como macho e fêmea, como verdadeiro e falso, como plenitude e vazio, tudo é conceito para eles. Então, que a mente humana estabelece esses conceitos como estados, como regiões da mente, níveis de consciência em que ela deve transcender para alcançar um nível superior. Esse nível superior seria Abraxas, tá? Indo além desses conceitos duais de verdadeiro, errado, escuridão, luz, macho e fêmea. Abraxas abrange os dois. Abraxas não é macho e nem fêmea. Ele é a divindade suprema dos gnósticos. Existem algumas imagens de Abraxas que ele aparece conduzindo uma carruagem, chamada Carruagem do Sol. Essa carruagem, digamos, é conduzida, né? Ele conduz, mas é puxada por 7 cavalos, tá? Esses 7 cavalos representam os 7 céus ou 7 esferas planetárias que Abraxas, como o Sol central, coordena, domina, entende? Nosso sistema solar. Então, esse número 7 que tem relação com o cerimonial alquímico das 7 esferas. Em seu simbolismo, né, o número 7 é muito importante, porque ele assinala os 7 estados da matéria, os 7 chakras do corpo humano, os 7 chakras principais do corpo humano, né? Do Muladhara até o Sahasrara chakra, no alto da cabeça ou acima dela. Assinala 7 níveis de consciência também. O cerimonial alquímico é dividido em 7 estágios, 7 etapas. Cada etapa está relacionado a uma esfera planetária, a um planeta, incluso o Sol e a Lua, que os antigos, né, consideravam também esferas planetárias. Então são 7. Esses 7 níveis de consciência estão ligados também aos 7 rishis da tradição védica antiga, que escreveram os Vedas e tal. Então o número 7 ele é muito importante no cerimonial alquímico. Temos também os 7 dias da semana, os 7 arcanjos planetários, né, os 7 arcanjos principais. Temos também as 7 notas musicais, né? Aliás, o número 7 é um número místico. Diversas tradições falam do 7. Temos também os 7 dias da semana, os 7 arcanjos planetários, né, os 7 arcanjos principais. Temos também as 7 notas musicais, né? Então, esse conceito 7, ele é muito importante na tradição antiga e ele forma um substrato do cerimonial alquímico. Essas entidades subordinadas a Abraxas, elas recebem, né, do seu iluminador supremo, que é Abraxas, o Sol e tal, as correntes de vida e consciência que governam a existência do nosso sistema solar. Então, em certo sentido, Abraxas, ele é a super-alma, ou a super-alma criativa, o terceiro logos, Brahma dos hindus, Ishvara dos iogues, o Deus central de nosso sistema solar e que tem relação com o logos cósmico, além dele mesmo. Bom, são conceitos. Existe o logo cósmico, o logo solar e o logos da Terra. São aquilo que nós chamamos de tucuísmo, mas disso falaremos em outra oportunidade. Abraxas faz nascer de si mesmo o nous, a mente cósmica, o nous demiurgo, que projeta os 7 governadores celestes, os 7 prajapatis dos hindus, ou os 7 cosmocradores, os 7 arcanjos da Bíblia, né? São 7 governadores que criaram os 7 céus. Cada céu é um plano de existência, um plano de vida e consciência, onde habitam diversos seres. O último plano é o plano físico, onde o universo material repousa. Então, esse conceito de Abraxas vai se estendendo.
Abraxas e o nous, a mente é um só. De Abraxas salta ou projeta-se também o verbo, que vai encarnar em nous. O verbo é a fala, o logos. Então, Abraxas e o logos, ou Abraxas e o nous, é uma coisa só. A Abraxa cria todo o universo manifestado em 7 estágios, em 7 níveis. Cada nível é governado por um governador, o que é subordinado a Abraxas. E assim surgem as esferas celestes, as esferas cristalinas, como os antigos falavam, né? São projeções ou emanações do próprio Abraxas. Então, Abraxas seria, ao mesmo tempo, um Deus transcendente além do universo, mas que também se projeta no universo com a sua mente, com o nous, e que vai animar, através do seu verbo, toda a existência. Abraxas projeta, através do nous, o universo, os elementos que constituem todo o universo, todos os universos, físicos e não físicos, tá? Porque são diversos universos. A Cabala e a física quântica até fala de 10 universos. Então, nós não sabemos, mas alguns falam de 10, outros falam de 7, mas a teologia antiga, né, se concentra muito nesse número 7. São 7 universos em desdobramento. E o verbo é o Fiat Lux, é a luz que salta de Abraxas, que vai animar os elementos, né, em que o nous, a mente, criou, né, que estava inanimada. Então, o verbo anima os elementos das matérias dos diferentes universos e assim a vida nasce, né, surge, seus diversos graus, do plano físico ao plano mais sutil ou etérico. Então, um dos conceitos do hermetismo, e hoje corrobora com a física quântica, é que toda matéria tem vibração, toda matéria tem vida em algum nível, tá? Mesmo a matéria mais inanimada, como uma pedra, uma rocha, ela vibra. Então, tudo é vibração animado pelo verbo, que na verdade esse verbo é a chispa divina que anima toda a matéria, é o verbo luminoso, né? O Fiat Lux. Esse é um conceito ligado também a Abraxas e a ordenação da vida nos diferentes universos. No próximo vídeo nós iremos falar mais sobre a Abraxas e seu simbolismo no cerimonial alquímico, né? Na liturgia do cerimonial alquímico, nós iremos falar sobre conceitos como tabernáculo, sobre o ostensório, que é aquela representação do sol na Igreja Católica, que é uma reminiscência do culto de Mitra Abraxas. Nós iremos explorar esses outros temas.